que saia essa mensagem na gravação, né? Tá bom. Pronto, começou. Então, pessoal, meu nome é Jorge, quem começou os trabalhos aí foi a minha colega Rosana, ela fala do Rio de Janeiro, eu falo de Brasília. E hoje vamos dar sequência a esse trabalho que vocês iniciaram no dia de ontem, quando vocês tiveram contato com a abordagem e metodologia que é implantada quando se utiliza esses materiais. Então, apesar do título ser materiais impressos, a gente vai ver todos eles de uma forma digital, quando muito assim, imagética, né? Olhando aqui pela foto também. E aí, realmente, o contato final, aí vai depender de cada escola, de cada momento que vocês estão aí. Tem escola que já recebeu o material, tem escola que está para receber o material, tem escola que ainda está matriculando alunos, então tem o quantitativo. Então, tirando esses detalhes aí de timing, é muito importante que, ao ter acesso ao material, vocês coloquem em prática tudo isso que a gente vai mostrar aqui. A gente é bem ambicioso aqui nessa proposta de hoje, porque a gente vai falar, de 4 segmentos, né? Então, nursery, educação infantil. Nursery a gente fala para 2 anos, mas não deixa de ser educação infantil também, mas depois a gente entra no segmento de educação infantil de 3 a 5 anos. Vamos para o Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Então, se você por questões aí da coordenação, vai dar aula em um segmento apenas, a gente acha que é válida a experiência de você ver a evolução do programa desde da sua etapa inicial, porque ou você vai ver o trabalho que você daria continuidade vindo de segmentos anteriores, vamos supor, você está lá no Fundamental 2, o que esse menino de Fundamental 1 e lá para trás viu, e qual é a mecânica, qual é a metodologia, né? E se você estiver no comecinho do eixo lá, né, educação infantil, você vê que caminho que ele vai trilhar ao longo da formação dele. A gente entende também que pode ser muita informação de uma vez só, também não se coloquem a pressão de ter que entender tudo de uma vez só, na verdade é a prática que vai fazer, mas é importante ter um caderninho aí, se você ainda é da linha digital, que vai anotar em um bloco de anotação digital, abra seu coração e utilize o velho papel e caneta, que ele sempre ajuda nessas horas também, né? E como eu falei antes, então é um repasse básico de tudo que vocês têm acesso, e só mesmo assim, depois do primeiro mês, do segundo mês, as coisas vão começar a serem internalizadas, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas. A gente queria conhecer um pouquinho mais de vocês. Então, dentro desse questionário, desse Forms, a gente tem algumas perguntas. Deixa eu colocar aqui o link no chat também. Você pode usar seu celular, que vai ser a experiência mais rapidinha e mais dinâmica. Mas, caso não consiga, eu vou deixar aqui no chat o link também. E aí vocês respondem esse questionáriozinho em alguns minutinhos aí. A gente agradece a participação de todos. Isso vai ajudar a gente na entrega. Jorge, a gente clica só em cima ali do link que você colocou no chat? Exatamente. Tá. Só clicar e já vai abrir uma janelinha aí no Google Forms. Pois é, o meu não tá validando o URL, tá? Alguém mais está com esse problema? De repente, se copiar e colar numa outra aba... Isso, pode ser. Pode ser, né? A Camila também sugeriu isso. Obrigado, Camila. Obrigado, Rosa. Isso aí, essa é boa ideia. Copia e cola, tá. Eu sempre esqueço desses detalhezinhos. Já está pipocando a resposta aqui, ó. Então, está funcionando. Vou abrir aqui.
Somos quanto aqui, Rosa? Somos 13, né? 13 pessoas. Beleza. Isso. 15 conosco, né? Uhum. Você vai acompanhando o chat aí para nós? Tá, estou acompanhando. Betânia, obrigado, Betânia. Muita gente aqui já está respondendo. Ó, já temos 8 respostas. Maravilha. Você pode finalizar quem estiver fazendo também. Quantas pessoas estão preenchendo, Jorge? Então, deixa eu me apresentar oficialmente, né? Só dei início, mas acabei não me apresentando. Sou a Rosana, mas, assim, na empresa, as pessoas gentilmente, carinhosamente me chamam de Rosa, então fiquem à vontade. É um prazer tê-los conosco aqui nessa sessão, que o Jorge falou que é desafiadora, mas esperamos poder atingir todas as expectativas. Fico aqui no estado do Rio, na verdade, né? Na capital, na base, a minha base aqui na cidade do Rio, e atendo esse estado. Não sei se tem pessoas do Rio aqui, mas, de qualquer forma, todos muito bem-vindos de todas as partes do Brasil. Maravilha. Deixa eu compartilhar aqui já parcialmente os resultados. Aí a gente vai ver. Bom, essa parte que é mais interessante aqui, olha só, segmentos. Um pouquinho de cada coisa, a maioria está nos anos iniciais, é onde, na verdade, também é o segmento onde o core do programa, ele fica bem claro, bem explícito, e aí você acaba, ele vai dando splash nos outros segmentos também. Então, é muito interessante ter a maioria aí, que é onde os resultados vão aparecer bem explicitamente. Não que não aconteça nos outros, mas é porque ali tem uma sequência muito interessante de trabalhar. Isso aqui já tem sido uma constante, a gente vê assim que muita gente não sabe qual é o programa que foi adotado na escola. Mas não é difícil de saber se a gente tomar por base a carga horária que sua escola oferece. Então, basicamente, se a sua escola oferece de 2 a 3 horas por semana, então a gente está falando do RS Go, Richmond Solution Programa Go. Se a sua escola oferece de 4 a 5 horas por semana, aí já estamos indo para o Fly. E aí vocês vão ver que a diferença é mais alguns componentes que fazem parte da entrega para serem usados nessa carga horária mais robusta. O RS Pro também tem uma carga mais robusta, porém ele é mais voltado no foco digital. Então o RS Pro, a exploração dele para a sessão de amanhã, por exemplo, vai ter mais significado, porque o impacto dele é mais digital. Temos aqui 100% de professores até agora. A grande maioria não usou o Richmond Solution 2021, então sejam muito bem-vindos. E muito obrigado para esses 27% aqui que estão aqui, que acharam interessante participar de uma reciclagem, rever conceitos. Isso é muito interessante para todo mundo também. Aliás, aqui, quem quiser contar das experiências, o que deu certo, também vai ser bem bacana. E aqui, nessa época do ano, no começo muita gente não sabia, mas agora já temos uma inversão aqui no gráfico. 82% das pessoas já conheceram o assessor pedagógico que lhes atende. E isso para a gente é uma dádiva, porque ele vai ser um dos seus anjos da guarda aí para acompanhar o projeto na tua escola. Então, questão de planejamento, de uso de material, de acessar conteúdo, dúvidas de maneira geral, ele vai estabelecer encontros periódicos na escola para acompanhar o projeto, ele vai ser uma ajuda também à coordenação. Então, é muito importante, se você não sabe ainda quem é, procure saber, descubra na sua escola, com a gestão da escola, que eles vão saber. Daniel levantou a mão, diga lá, Daniel. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Era só para compartilhar mesmo que eu fiz parte, o ano passado eu usei o material da Richmond, e usei com os primeiro e segundo anos do Fundamental 1, aqui no Colégio de Bituruna, Governador Valadares, e foi uma experiência mágica. Simplesmente a parte do Clio,
que a gente integra as matérias, funcionou de maneira sensacional. Nós, inclusive, fizemos uma mega feira no final da escola, com camisa, todo mundo uniformizado, intitulada Hands on Clio. Foi muito legal, muito produtiva, e esse ano a gente está com mais projetos ainda. Eu queria aproveitar para elogiar a minha assessora pedagógica, que é a Eliane, aqui de Patinga, que nos dá a nossa total apoio, aulas semanais, ela assiste semanalmente, nos atende sempre que necessário. Foi de grande ajuda durante o ano de 2021, que foi um ano mais louco, mas deu certo. Então, eu só queria compartilhar, se você deu a abertura, né? Se alguém quiser compartilhar, eu achei válido compartilhar, principalmente com os novatos aí, para deixá-los tranquilos que estamos em boas mãos. Que legal, Daniel. Muito obrigado, viu? Excelente. Esse tipo de depoimento é alimento para a gente, assim. Nossa, exatamente. Obrigado. É combustível, né, Jorge? Muito legal. A gente realmente faz de uma forma que para ter essa troca, eu costumo dizer, professor, escola felizes, assessor feliz. É simples assim. Então, muito obrigada por compartilhar essa... Né? E pode deixar que isso vai chegar aos ouvidos da Eliane. Pode deixar. Sem alto e bom som. Bom, então, aproveitando essa deixa aí, a gente vai entrar um pouquinho agora nas habilidades aí dos alunos, e muito se tem falado nessa questão aí das competências. Então, a gente tem dois balãozinhos aí, um balão da esquerda, com palavras a serem preenchidas, e um balão da direita, já com algumas palavras que a gente já conhece de maneira pedagógica, mas também a gente tem aí resilience, problem solving, leadership. Alguém poderia sugerir palavras que estão faltando ali no balãozinho da esquerda? A dica elas começam com a letra C. Então, são os 4 Cs que a gente vai falar muito hoje ao usar esses materiais. Podem colocar aí no chat quais as palavras que vocês acham que vão aparecer por aí. Creativity, yes. Concentration é boa. Critical thinking. Critical thinking, ok. O pessoal já está afinado. Tá trazendo coisas de ontem, eu acho, aí, né? Que pincelaram aí. É isso aí. Eu acho que eu estou esperando mais uma palavrinha que ainda ninguém mencionou. Surgiu aqui collaboration. Ainda tem mais uma. Basicamente, a essência aí de tudo que a gente vai fazer. Começa com commil e termina com communication. Então, olha só. Aqui a gente vai ter collaboration, creativity, communication and critical thinking. Então, isso aí a gente vai chamar das habilidades do século XXI, que já vai fazer 22 anos, então não é para ser tão novo assim. Já fez 22 anos, né? Ou vai fazer, tem que ver, porque o século começa no ano 1, né? Então, já tem uma geração de pais aí que cresceram sobre essa ideia aí dessas implantações. Só que muito, né, teórico ainda, a gente vê que as escolas para colocar em prática ainda é um caminho a ser trilhado. O mesmo acontece na parte da interdisciplinaridade, né, que existe muita tese a respeito, mas a escola ainda busca meios eficientes de fazer com que isso aconteça. E o depoimento do Daniel aí meio que reforça como isso acontece de maneira natural, né? Não tem como você não lidar com interdisciplinaridade ao usar Rhythm Solutions. Se você seguir lá o que está no manual, vai acontecer. Não tem, there's no way out, né? E ali do outro lado, a gente também vai trabalhar os Social Emotional Skills, que não estão restritos apenas a um determinado segmento, né? Muito se fala de socioemocional no fundamental anos iniciais, na educação infantil, mas ela perdura durante toda a vida escolar do aluno, né? Ele aprende a lidar com essas competências. Então, vamos lá. Então, essa ponte eu fiz para deixar claro que, apesar de ser material e não vai ser só apenas uma listagem, tem isso, a gente quer também mostrar para vocês como que vai ser utilizado, como que você pode explorar, e lembrando sempre que o material
físico, ele é apenas um acessório. Ele é mais um acessório dentro de um monte de acessórios que você tem aí disponibilizados para você. Então, agora eu vou trocar de janelinha e a gente vai ver essa relação aí. Peraí. Então, vamos lá. Nursery e educação infantil, na verdade, ambos são educação infantil. A gente só fez essa distinção aqui por conta da faixa etária, né? Nursery vai ser exclusivamente para 2 anos de idade. Eu acho que eu vi nursery lá na nossa pesquisa. Deixa eu ver. Sim, sim, Jorge, eu vi. Tem pessoas que estão... Então, a gente vai dar uma passada aqui, vocês vão ver que, basicamente, os estímulos são muito parecidos, e a educação infantil, ela acaba sendo um pouquinho mais robusta, mas por conta até da própria maturidade aí do aluno, tá? Então, vamos ver aqui o nursery. Material físico, e vamos ver aqui os componentes, tá? Então, a gente aqui, reforçando Go e Fly. O Go vai ter 2 a 3 aulas por semana e o Fly de 4 a 5 aulas por semana. Se a gente pegar aqui, tem Students Book? Tem Teachers Book? Tem. Tem Home Connection? No Fly tem Home Connection. Então, o que é o Home Connection? Ele é essa ponte mesmo, como o próprio nome menciona, entre família e escola. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, o booklet, vou passar aqui só para a gente dar uma olhadinha geral, no Fly, a gente tem aqui as explicações em português, porque esse livro vai ser para a leitura dos pais em casa, então ele é pensado para o desenvolvimento das crianças nos primeiros anos da educação infantil. Então, esse pai que tem uma criança já de 2 anos, por condição natural, já é um pai que vai estar acompanhando a evolução do filho, seja em qualquer disciplina, e agora no inglês inclusive. Então, isso aqui é como se a gente deixasse registrado o que de concreto realmente a criança está sendo capaz de produzir, de falar, de repetir, de produzir, né? De maneira geral. Então, ele tira um pouco aquele peso de ficar questionando. Eu vejo que o meu filho está cantando, brincando, ele adora as aulas, mas o que ele está aprendendo, né? Então, isso aqui registra de maneira meio que oficial o que está acontecendo de processo linguístico na criança. E tem muita coisa assim de produção, né? Paste, look and match, finger paint, look and match. Então, é sempre muito na parte produtiva da criança. Isso acontece no Fly, Home Connection. Então, o que você pensa? Isso aqui é tarefa de casa? Não necessariamente. Às vezes você tem pais ali que dominam o idioma, enfim, pode até ser, mas não é esperado que os pais assumam esse burden, né? De achar, eu vou ter que fazer tarefas com meu filho, e se eu não sei falar inglês, como é que eu posso? Não é para se preocupar com isso. Na verdade, é um ponto de apoio, um portfóliozinho lá, que o pai tem como referência, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou usar o Teacher's Book como referência, porque ele vai conter o material que está ali no livro do aluno, e ainda mais com as anotações. Então, vamos lá. E eu vou focar, primeiramente, numa parte que vocês vão olhar durante toda a apresentação, que é o tal do Scope and Sequence. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho mais. Então, o Scope and Sequence, vocês já viram aqui que são 4 unidades, e assim vai ser ao longo de todos os livros, de todos os segmentos. Você sempre vai ter 4 unidades no primeiro semestre e 4 unidades no segundo semestre. Aqui no livro, deixa eu já pegar aqui. Você sabe que está no primeiro semestre quando você vê aqui o selinho A. Então, tudo que é A é primeiro semestre, tudo que é B é segundo semestre. Então, baseado nisso aqui, você tem, então, no Nursery, unidade 1 com 8 lições, e dentro dessas lições, a gente tem todas elas, né, aqui em rosa, azul, verde, vermelho, a gente tem 3 colunas. Senhores e senhoras professoras, qual é a coluna que vai te dar uma noção concreta daquilo que a criança efetivamente está aprendendo, ou será capaz de utilizar ao longo do seu curso?
Não dá para saber, todas são importantes. Sim, mas tem uma que é mais importante que as outras. Tem que escolher uma. Qual que seria essa? Pode escrever no chat, ou falar. Goals. É o language. Language. Alguém está votando por vocabulary? Não. Ficou mais entre language e goals, né? Ok, então é isso aí. O language, ele é o acessório para os goals. Uhum. Vocabulary é acessório para os goals. Porque se você falar assim, qual é o objetivo da minha aula essa semana? Vai ser hello, goodbye, what's your name, it's a book. Tá, mas por que você vai ensinar isso? Qual que é o objetivo? Tá, porque aqui they will learn about school, they will present people, they will say hello and greet each other by name. Então, aqui é que a língua ganha vida. Então, se você olha só para cá e só para cá, você não está tendo uma noção real do que o aluno vai ser realmente capaz de fazer com a linguagem. Então, é como se toda aula você se propõe a expor o aluno a uma função social da língua. Então, qual é a função social da língua que eles vão fazer com essas palavrinhas aqui, com esses objetos aqui? É isso, e assim você vai medindo o crescimento. Já a gente vai lá para a educação infantil, isso aqui não se perde, isso aqui continua assim, só que você vai ter mais objetivos, aí a coisa vai se estendendo. E do mesmo jeito, claro que num formato diferente, claro que com umas colunas desenhadas de maneira diferente, mas o mesmo princípio vai se aplicar lá no ensino fundamental, nas iniciais, nos anos finais e no ensino médio. Todas elas estão usando o inglês como um instrumento de linguagem. Então, é esperado que eles tenham essa função social. E fica muito mais robusto. Sai do papel, sai do livro, né? A gente está falando de livro, mas vai sair do livro. Ele vai virar um post no Instagram, ele vai virar um projetinho de um videozinho que o professor fez com os alunos, eles explicaram lá quem era o pet dele, quem era a mãe, quem era o pai. Então, ele ganha uma outra cara, tá? Mais um pouquinho lá na frente eu vou falar mais sobre isso. Sim, pode falar. Não, Jorge, eu costumo dizer que o Scope and Sequence, ele é a bússola do professor. Então, qualquer adaptação que você venha fazer, né? Não dar uma certa página, ou adaptar uma página, ou adaptar um projeto. Tudo que você for fazer, se você olhar para o Scope and Sequence, você vai sempre, não, mas eu tenho que chegar nisso, né? Tem que chegar nisso. Murilo, o Scope and Sequence, ele está sempre no início do Teacher's Guide e também está lá na plataforma. Mas você está com o livro aí? Murilo, depois me fala, porque aí você vê se você encontra o Scope and Sequence. Localizou. Ok. Sempre obrigada, Jorge. Sempre ele vai estar listado ou no IN, vai depender do material, né? Mas você vai ter no Table of Contents, tem essa parte aqui do Scope and Sequence. Mas toda vez que você abre e começa uma unidade, você continua tendo o overview daquela unidade. Então, aqui, se eu virar a página, eu já comecei a unidade. Mas antes de começar, eu tenho aqui a repetição daqueles objetos, mais focado ali no objetivo de cada lição. E cada página é uma lição. Essa aqui é a Lesson 1, Lesson 2 e por aí afora. Aí vocês percebem duas coisas. Tudo que é do aluno, sempre em função concreta, né? Pop out and glue, glue and say, point and trace, etc, etc, etc. E aqui, da visão do professor, a gente tem algumas caixinhas, alguns blocos aí constantes, né? Que normalmente estão escritos em rosa. Então, aqui você tem de novo, né? Mais um reforço naquilo que é o objetivo daquela lição, aquilo que você precisa. E aí você tem opening, circle time, work time, closing and fun activity. Então, work time, basicamente, é o momento que você vai usar o livro propriamente dito, né? As funções aí, point and color, e aqui aparece o ícone SB para isso. Ou seja, a aula já começou e não abriu o livro ainda. Eu fechei o livro, mas a aula não acabou ainda. Então, é isso que o foco tem que ser esse. Então, toda vez que te perguntarem assim, o que você vai fazer na aula hoje? Você não pode se concentrar assim, vou fazer a página
20, vou fazer a página 22, vou terminar a unidade 1. Isso não está me falando nada sobre qual é o objetivo. Você tem que pensar exatamente, não, hoje meus alunos vão ser capazes de descrever os amigos, ou descrever a comida, enfim, alguma coisa concreta que no final da aula você tenha essa evidência, né? E também não é simplesmente tocou o sinal, fechou o livro, né? Antes de acabar a aula, aqueles 10 minutos, faz um recap com eles. Então hoje o que a gente aprendeu? A gente viu isso, isso, isso. Isso também vai ajudar o teu aluno a ter essa percepção, né, do crescimento que agora ele é capaz de fazer e não era capaz há 50 minutos antes daquilo, né? Então, basicamente, essa é a essência do nursery. Deixa eu ir para o infantil, que aí vocês vão ver que é o mesmo raciocínio, só que é mais... Jorge, posso Pois fazer não. uma pergunta? Claro. Aquele desenho que tem sempre um dinossauro ali é um mascote do material? Isso, exatamente. Ele é o mascote, eu vou falar dele aqui, porque ele é mascote para esses dois segmentos aqui. Ele começa no nursery e vai para educação infantil. Ele é o Dino. Tá, porque eu tenho muita experiência com o Orbit. Eu usei o Orbit que tinha o Brownie, né? É isso aí. E tem também o fantochezinho. Exatamente. Exatamente. E a ideia é essa mesma, Clélia. Se você já usa o Orbit, e eu acho que você deve ter tido... O Orbit era o seu grande companheiro de sala, né? Era o seu peer teacher lá, né? Não? Então, é o mesmo raciocínio ali para os meninos menorzinhos com Dino. E ele aparece nas páginas exatamente por isso. Olha o Dino aqui, né? Depois a Rosa vai fazer um gancho aí com storytelling, como que esses elementos são muito importantes. Então, se você já tem essa experiência, seus alunos já te amam por isso, porque usar a fantoche em sala é sempre uma riqueza. Se você ainda se sente um pouco inseguro a usar fantoche, né? Será que eu empresto minha voz para o fantoche ou será que ele pode ser mudo? Ele pode ser mudo também. Depende de como você se sente à vontade. Mas ele é um recurso que ajuda bastante. É realmente um companheirinho lá que você tem e você transfere muita coisa para ele e enriquece. Vale a pena você dar uma olhadinha aí, tem muito vídeo tutorial. A gente mesmo tem na nossa própria página um workshop sobre storytelling usando puppets, que é maravilhoso. Então, vale a pena arriscar um pouquinho nessa área esse ano, se você ainda se sente um pouquinho inseguro. Mas tá o material, quando a gente recebe material, o puppet vem junto. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, ó. Então, aqui a gente está no nursery, é muito parecido com o que tinha lá. E aí ele está aqui, ó. Tá vendo? Fantoche Dino. É parte integrante do segmento de educação infantil, ou seja, o nursery também pega ele. Já que eu estou aqui, deixa eu aproveitar esse gancho, então, de componentes, né? Tem o fantoche e tem isso aqui, que é chamado Story Cards, que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu me ver aqui na câmera, para saber. É isso aqui, ó. Esse aqui é os Story Cards. Esse aqui é material do professor. E o aluno, ele vai ter um livrinho que está aqui, que é uma dessas histórias que a gente explora nos Story Cards. Peraí que ele está por aqui. Aqui ele. Então, aqui, por exemplo, eu peguei o do 1B, vai do segundo semestre. Então, ele vem aqui, uma dessas histórias aqui é o que está representado lá naquele blocão de Story Card. Ou seja, para cada unidade, você tem uma história. E uma dessas histórias, o aluno leva para casa. Ou já vem com ele no livro, né? A parte prática disso que vocês têm que tomar cuidado, é que vocês viram aqui que eu tive alguma dificuldade de achar, mas é porque ele fica escondido, né? Então, o livro ele vem embalado, plástico aqui, você nem percebe que tem alguma coisa aqui dentro. Ao abrir, você vê que ele está aqui bem escondido mesmo. Ó. Aí. Então, pode ser que você escute assim, no meu livro não veio esse reader. Olha de novo, com certeza deve estar lá. Pode ser até que por erro, mas normalmente é porque cai da estante, abriu, não prestou atenção, ficou escondido mesmo, mas ele está lá. A ideia é que quando o professor trabalhar isso em sala, quando chegar nessa história, por exemplo, o aluno vai ser capaz de replicar isso depois para casa, elevando alguns elementos de vocabulário, até mesmo da própria contação de história. E aqui é uma história guiada, ou seja, no verso você tem todo o roteiro, peraí que tá de cabeça para baixo. Aqui você tem todo o roteiro
ponto a ponto. Então, quando você está mostrando para o seu aluno, você não perde o contato visual e você está seguindo aqui o roteirinho. Um outro detalhe sobre o storytelling é que você não vai querer eliminar uma história inteira. Isso eu estou falando para todos os segmentos de novo, tá? Você não vai querer eliminar, esgotar aquela história naquela aula. De repente, você vai querer uma maldade bonitinha de você contar uma parte da história no final daquela aula e falar assim, acabou a aula. Na próxima aula a gente continua. Não, teacher, eu quero saber e tal. Na próxima aula você vai retomar aquela história, vai rever o vocabulário, eles vão te contar o que eles lembram, e aí você avança novamente, né? Isso é um princípio pedagógico que você pode seguir ao longo de tudo. Não faça uma aula só de leitura, faça com que a leitura faça parte da sua aula. Então, na sua aula você tem vários elementos, inclusive leitura. Senão fica aquela coisa de aula especial, aula extra, aula diferente, e não é, né? Todas as aulas vão ter que te dar todas as experiências possíveis de aprendizado, tá bom? Então, esse é o componente ali dos story cards. A gente também tem os flashcards. Espera aí que eu tenho que abrir de um outro jeito, senão me perco depois. Aqui. Então, a gente tem os flashcards, né? Eles têm a lista, a referência aqui. E você tem, claro que aqui é o verso da imagem anterior, né? Então, table, chair, eyes, ears, etc. E aqui as imagens são feitas em altíssima resolução, visualmente atraente, de maneira bem detalhada, né? Para que fique muito claro o significado daquela palavra que você está compartilhando com o aluno de vocês, tá? Com seus alunos. Então, tem isso, e agora a gente volta, então, lá para o Student's Book, que eu vou usar também o Teacher's Book como exemplo. Vocês vão ver que ele é bem parecido com o do Nursery, só que ele é um pouquinho mais robusto na parte do Scope and Sequence. Então, vamos abrir de novo o Scope and Sequence. Todo o trabalho de planejamento começa no Scope and Sequence, independente do livro que vocês estiverem trabalhando. Então, aqui vocês veem, 4 unidades também, seguindo o mesmo código de cores. E deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Espera aí. Aí, pronto. E aqui a gente vê, Early Learning Goals, Vocabulary e Language. Então, olha aqui, mesma coisa. Ao final das lições 4, meus alunos vão ser capazes de identify oneself as a boy or girl, to identify classroom objects, to learn to use polite requests, please and thank you. E para isso ele vai aprender essas palavrinhas aqui. To participate in taking care of the classroom, que vai falar de paper, in the trash can, etc. Ou vamos ver alguns aqui mais avançadinhos, vai. Deixa eu ver. Aqui. Olha só, vocês vão chegar até no esquema de to associate being hungry with foods and thirsty with drinks. Isso lá para o final do semestre já, né? To answer questions about a story. Então, você vê que ele é gradual. E aí o trabalho é desenvolvido da mesma forma, né? Quando você chega aqui na parte... Eu estou passando rápido aqui, mas eu nem preciso mencionar, né, pessoal? Que essa parte aqui, vocês vão devorar, né? Vocês vão ler isso aqui com mais detalhes. Aqui tem muita informação relevante sobre a própria metodologia de ensino à criança. Então, vai ser uma oportunidade até mesmo de vocês se repensar como professor da educação infantil, tá? Tem sugestões de jogos que, independente da lição ou do tema proposto, você pode encaixar esses jogos a qualquer momento da aula, em qualquer momento do semestre, para você dar exatamente aquelas variações. E a metodologia que faz parte ali do iceberg, né? Eu falo iceberg porque a pontinha do iceberg é o que você está vendo aqui no livro. Mas o fundo do iceberg é tudo que está por baixo, né? Aprendizado baseado em competências, avaliação para o aprendizado, um ambiente de aprendizado de maneira positiva, etc., rotas de aprendizado e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Aqui, quando a gente chega na unidade, vou pular essa Welcome Week, porque ele é como se fosse a unidade 0. Vou pegar aqui a parte da unidade 1, que vai ter o mesmo princípio ali, Então, você vai ter uma repetição dos conteúdos que apareceram lá no Scope and Sequence, e aí você vai ter aquela mesma sequência que você via lá no Nursery, com muita atividade produtiva, point and sing and trace,
help Daniel decorate his name tag, etc, etc, tá? E aqui você vai ter os blocos. Peraí, que eu tenho que me achar aqui. Então, você tem aqui, ó, de novo, o que é importante para você ter em mãos, o material que você separa, inclusive até aparece aqui os stick puppets, que são aqueles puppets de palitinho, né? Que tem aqui no livro para você montar, que vai te ajudar também. E aí você tem Opening, Circle Time 1, já diferente do Nursery, que era só um Circle Time, você vai ter 2 Circle Times. O Circle Times vai aparecer aqui no final de novo. Então, Circle Time, Work Time, onde você realmente vai usar o livro. Então, olha só, como a maioria da aula, o Class Time 1 aqui nesse caso, é totalmente sem livro. É a vivência, é a experiência de cantar, de falar, de interagir. Isso é muito ativo. E aí, gradualmente, você vai percebendo que quanto mais inglês você for usando na sua aula, mais natural para eles também vai ficar. E aí você entra nessa curva aí de absorção da língua inglesa, né? Você começa ali. Vai depender do histórico, né? Então, se você está começando do zero esse ano, você vai começar com 10%, 20%, 40%, metade da aula, 3/4 da aula. Se você já vinha nessa tendência desde os anos passados, a tendência agora é aumentar e tratar isso de maneira mais natural, cada vez mais natural. Então, work time acontece aqui, tem um segundo momento de circle time, mas é através de um joguinho, e tem um closing. Então, seguindo essa rotina aqui, não tem erro, não tem como você se perder, não tem como você deixar de fazer algumas coisas, né? Você vai ter muitas variantes dentro do teu período aí escolar, ok? Como é que tá o chat aí, Rosa? Rose? Ah, tá. Muda. E o microfone sumiu. O meu mouse, eu troquei de mouse. Aí, até voltar, tá tudo ok. Já respondi aqui a Mariane, que queria ter acesso a tudo isso que você está falando de forma digital. Já esclareci a ela que ela vai receber um acesso da escola, onde ela vai ter tudo, né, assim, praticamente tudo que tá, né, a gente acessa de forma física, também de forma digital. Exatamente. E eu estou procurando saber quem é o assessor que atende a escola dela em Betim, em Minas. Beleza. E amanhã vocês terão essa formação só de recursos digitais, onde os assessores vão fazer um tour pela plataforma. Uhum. Era isso que eu ia falar. Amanhã vai ser a navegação por toda a plataforma. Vocês vão ver que muita coisa está lá pronta, inclusive o planejamento das aulas está pronto lá, provas que vocês podem usar como exercícios, enfim, fica à disposição de vocês. Então, isso aí é o começo de tudo. Vocês veem que é uma jornada cheia de estímulos, motivante. A oralidade é o tempo todo estruturada. Então, se tem um objetivo para você trabalhar sempre na aula, é oralidade. Então, no seu plano de aula, lá assim, qual é o ponto da oralidade que você vai trabalhar hoje? E aí você vai usar aquela referência do Scope and Sequence como teu norte. Então, hoje eu vou desenvolver atividades que vão trabalhar descrição de família. Eu vou desenvolver atividades que vai trabalhar os objetos de sala de aula. E aí você vai tomando a aula vai ganhando dessa forma, com muita troca de experiência aí. Passo a bola agora para a Rosa, que vai falar um pouquinho aí do Fundamental 1 para nós. E aí eu fico no chat aí de olho em vocês. Vai lá, Rosa. Obrigado, pessoal. Tá muda, Rosa. Mas antes de eu falar do Fundamental Anos Iniciais, eu tenho aqui um amiguinho que quer falar comigo, um recado bem importante para todos vocês, tá? Come here. Yes, don't be shy. Don't be shy. What do you want to tell me? Really? Don't say. Okay. I'll tell them. Okay, guys. My friend, Mr. Frog, has just told me that you are excellent participants. Okay, congratulations. He has just told me that he loved you all. It was love at first sight. Ô, Jorge, coloca lá naquela telinha do storytelling. Eu acho que Jorge me deu esse gancho, né, para falar um pouquinho aí, né, sair da educação infantil e ir para o fundamental 2 anos, fundamental 1, né, o fundamental anos iniciais, para que a gente pudesse falar da magia da storytelling.
né, a Clélia perguntou sobre o Puppet. Sim, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, anos iniciais, a gente, como recurso físico, a gente oferece um Puppet, o Dino na educação infantil e o Brownie, é o mesmo Brownie do Orbit, Clélia, no anos iniciais. Eu não tenho nem o Dino aqui, nem o Brownie, mas eu tenho o Mr. Frog, que é um velho amigo meu, que fica aqui comigo. É que eu pegue o Brownie para mostrar? Ah, pode sim, Clélia, mostra o Brownie pra gente. Então, assim, são recursos que I do recommend. Eu sou uma entusiasta, assim, quando se fala em storytelling, em especial para crianças. Já fiz storytelling até para adolescentes. Então, assim, é uma forma natural, é uma forma contextualizada. Olha o Brownie aí, gente! O Brownie já sofreu várias reformas, porque a boca já descosturou, o rabo descosturou. E aí tudo é gancho para a gente poder conversar com as crianças, né? I'm sick, I'm hurt. Isso! Eu já... olha, também sinto saudade dele. Ô, Jorge, obrigada, Clélia, por mostrar. A gente não tem aqui o Brownie, né? Porque todo Brownie que chega, né, vai para as escolas. Então, assim, eu já vi em escolas com o Brownie e o Dino, né, que é o dinossaurozinho da educação infantil, usar máscara. Eu já vi o Puppet ter aniversário. Eu já fiz tudo isso. Eu tive um aluninho com problema de audição que usava um aparelho e ele tinha problema de usar, que ele tinha vergonha. Aí eu peguei um caninho de dentista e eu criei um aparelhinho assim de audição. Então, na hora que eu tinha aula com aquela turma, o Brownie botava o aparelho de audição. Ai, que lindo, Clélia, nossa! E aí a mãe me agradeceu muito, porque ele começou a ter menos vergonha de usar o aparelho de audição, graças ao mascote do livro. Gente, eu fiquei arrepiada agora. Nossa, gente, que diferença o professor faz na vida. O Brownie pode usar óculos, a gente bota os óculos no Brownie. Porque é uma faixa etária que começa muito isso de precisar de óculos, né? Primeiro ano. Exato. Nossa, então, pessoal, olha, a professora aqui disse que tem o Dino aí com ela. Se quiser mostrar, pode mostrar. Eu quero ver. Cadê? A professora, acho que ela foi lá buscar. Então, pessoal, me dói muito quando a escola recebe esses recursos, como Puppet, como flashcards, como story cards, e acaba não aproveitando na sua totalidade todos esses recursos. Então, como o Jorge falou, a gente tem curso de formação dentro da plataforma de formação continuada para professores sobre diversos assuntos, e a gente tem curso sobre storytelling. Então, Rosa, a Lisiane quer fazer algum comentário aí. Lisiane, eu acho que ela que está com o Dino. Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Sim? Aqui o Dino. Eu já utilizo ele desde o ano passado e as crianças são simplesmente apaixonadas por ele. Para mim não está aparecendo, Lisiane. Não? Oi? Você abriu a câmera? Abri. Para mim não. Para algumas pessoas está aparecendo, né? Pergunta se alguém está vendo, porque eu estou vendo vocês e para mim está aparecendo. Para mim está aparecendo, tá ok. Então que importante aí também todo mundo vê, mas por algum motivo eu e Jorge a gente não está vendo. Agora eu estou vendo. Agora tá vendo? Para outras pessoas também. Fica tranquila, Lisiane. Muito bem. Eu queria mostrar, ele é muito fofo. Ele é. Good morning! Ele é enorme, né? Esqueci que ele é enorme também. Olha. Oi, essa vozinha é Elisângela? Lisiane. Lisiane. Eu entendi. Desculpa, porque eu pareci uma professora. Eu estou de máscara, que eu estou aqui na escola, né? E a gente tem que ficar de máscara, não dá para ouvir direito, tá? Claro. Que eu escutei uma vozinha assim, Rosana, aí parecia uma professora que eu conheço. Sou eu mesmo, Rosana. Sim. Então tá bom. Good morning, obrigada, everybody. Good morning, Dino. Good morning. Have a nice class. Ok. Thank you. Oi, Elisângela. Tudo bom? Bom dia, good morning.
É que não é só uma experiência do Dino. As crianças, eu uso o Dino também, do ano passado, e todas as vezes que a gente entra em sala de aula, eles querem ver o Dino, querem conversar com o Dino, querem fazer carinho, então é uma experiência muito boa. Daí eles são apaixonados pelo Dino. Quando eu entro na sala sem o Dino para apresentar, que eu sempre canto musiquinha com o Dino, eles ficam assim, toda vez eles pedem, tia, cadê o Dino? Eu falo, o Dino hoje não pôde vir, aí eu vou falando porque eles toda aula eles querem ver o Dino. Eles adoram. Eles adoram. Obrigada, Elisângela, por compartilhar isso com a gente. E, de fato, eu gosto de trazer isso porque não é a Rosana, não é o Jorge falando, e sim o depoimento da maioria dos professores. Então, isso é um link para a gente falar um pouquinho do Fundamental 1, essa magia do Fundamental 1 que não acaba. A gente tem aí um universo de crianças de 6 a 10 anos, sim, algumas um pouquinho mais, né, assim, já moderninhas, pré-adolescentes, mas a gente não pode esquecer que são crianças, estão naquela fase assim de ainda curtir o lúdico, de ainda curtir o imaginário, de ainda curtir história. Eu, como contador de histórias para minha filha, quantas mensagens eu não passei para ela, né, da importância de tomar banho, da importância de ajudar os amiguinhos através das histórias. E é uma excelente forma de você trazer o inglês como naturalidade, com aquisição de língua. Eles entendem sim. Não fiquem com medo de contar uma história totalmente em inglês, porque eles vão inferir, eles vão relacionar a imagem, os seus gestos, a sua linguagem corporal, as ilustrações de um livro, se for um livro físico que você vai usar. Sempre tenha chunks importantes na história. Se for o aniversário do Dino na historinha, então Happy Birthday vai ser um chunk que eles vão falar muito. Então, assim, acreditem. Jorge, pode passar, aí eu vou falar um pouquinho do... não, eu vou dividir agora a tela, antes de falar do Clio. Bem, pessoal, a minha responsabilidade aqui é falar do Fundamental Anos Iniciais. Estão todos vendo a minha tela? Sim, está aparecendo para mim. Tá. Então, assim como o Jorge falou, né, nós estamos dando foco aqui nos recursos físicos e impressos. Assim como na educação infantil, a gente também tem as diversas ofertas Go Fly and Pro. A gente viu que tem aí uma pessoa do Fly. Como o Jorge falou, a diferença vai ser em relação à carga horária semanal. Como o Fly tem de 4 a 5 aulas por semana, por conta disso, a gente precisa de mais um componente aí, né, de mais um recurso para compor essa carga. Que no caso do Fly, a gente tem o Clio Activity Book, mas eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Bem, vocês recebem fisicamente um Teacher's Guide, que eu vou abrir aqui. Esse Teacher's Guide, na verdade, ele é separado em Teacher's Book e Teacher's Guide. O Teacher's Book é o livro do aluno, né, com as respostas, e mais para o finalzinho do livro, né, quer dizer, no meio do livro físico em diante, a gente tem o Teacher's Guide. Eu costumo dizer, professores, de que o Teacher's Guide é leitura obrigatória. Ele dá todo isso em qualquer segmento. Quando eu vim trabalhar na editora Richmond, há 16 anos, que vai fazer agora em março, dia 13 de março, o dia que eu saí da sala de aula para vir trabalhar na editora Richmond, eu me lembro que uma das primeiras reuniões que eu tive foi com o editorial. Eu queria conhecer esse pessoal que ficava no backstage, né, fazendo livros. E eu me lembro nesse encontro que eu conheci, né, as pessoas que trabalhavam no editorial, o quanto elas falavam da importância do Teacher's Guide, e isso nunca mais eu esqueci. Então, o Teacher's Guide nada mais é do que um bate-papo, digamos assim, não um bate-papo, mas assim, uma compilação de vários recursos, de várias formas que você tem para conversar, né, com o professor diretamente. A gente tem aqui no Teacher's Guide toda a base metodológica da coleção, as abordagens, como ensinamos crianças, fala de avaliação, como é que a gente fala de avaliação, como é que a gente avalia crianças nessa faixa etária, falamos das
das habilidades, das competências que Jorge apresentou no início, como é que elas conversam com todo o conteúdo do livro. Trazemos games, olha aqui a storytelling, né, como um dos games, a importância da dramatização, a importância da história. Então, para mim, é uma leitura obrigatória antes de começar o planejamento de qualquer aula, para você ter uma visão macro do que é a proposta do Richmond Solution. Então, tudo isso você encontra no Teacher's Guide. Né? Então, take notes, pergunte ao seu assessor, caso fique alguma dúvida. É a minha dica aí, né, que eu costumo dizer que eu tenho momentos para a dica. E além disso, você tem aqui, né, que daqui a pouco eu vou falar com um pouco mais de detalhes, toda a importância do projeto Clio, que, na minha opinião, é a grande diferença, digamos assim, dessa quebra de paradigma entre o inglês convencional e o inglês com Richmond Solution. Além disso, a gente tem o famoso Scope and Sequence, que eu digo que é a bússola do professor, e um tour pelo livro do aluno com o objetivo de cada sessão. Então, por que tem aquela sessão? Por que tem aquele reading? O Teacher's Guide é muito mais do que uma apresentação do livro do professor. Para mim, ele é uma aula, né? Digamos assim. Bem, falando em dica, aqui no Teacher's Guide, é uma dica aqui que eu tenho, né, para quem vai começar o Fundamental 2, o Fundamental Anos Iniciais, desculpa, Fundamental 1, apresentar os personagens. Deixa eu ver se eu consigo aqui movimentar um pouquinho, né? Tá vendo? O meu mouse, ele tá um pouquinho comprometido, mas deixa assim. Cada personagem, além, claro, de ter um nome, uma idade, ele tem uma particularidade, ele tem uma característica. A Emma é muito prática, ela gosta de estudar. O Daniel é um sonhador, mas é aquele que está sempre apaziguando. O Ben é carismático. Então, quando você apresenta né, os personagens daquela série, daquela coleção, você também promove, muitas vezes, essa identificação do aluno com o personagem. Então, apresente, explore, né, fala, né, até das características físicas. É uma dica que eu dou aí de início de ano letivo. Bem, quero chamar a atenção também no Teacher's Guide, que é uma outra bússola que eu digo que é importante, que é justamente o começo de cada unidade. Então, vamos lá. Aqui eu estou diante da unidade 1, do primeiro ano do ensino fundamental. A primeira unidade, a gente fala de I Love My Family. Bem, aqui a gente tem, né, a Answer to the Big Question. Essa Big Question, ela, de fato, norteia toda a temática da unidade. Aqui os objetivos claros, como lá o Early Learning Goals, lá na educação infantil. Então, é isso que ao final da minha unidade, eu acredito que meus alunos serão capazes de... O vocabulário, o language content, a competência socioemocional que está sendo trabalhada na unidade. Isso é importante, porque isso aqui vai te dar ideia até para desenvolver outras coisas quando terminar uma unidade. Respect for the elderly. Quem sabe você não cria um pequeno projetinho onde as crianças vão visitar um asilo. Enfim, essa base, essa competência socioemocional aqui é também importante. Digital content and workbook and review. Além do passo a passo, né? Do que você tem que fazer em cada sequência de páginas. Bem, eu acredito que isso vocês já estejam acostumados, né, professores experientes que já trabalharam com diversos materiais. Um Teacher's Guide tem esse propósito. E aí, voltando ao fundamental do Richmond Solution, Fundamental 1, a gente tem esse Teacher's Guide, a gente tem o livro do aluno na oferta Go, e na oferta Fly, a gente tem o Clio Activity Book, que eu vou mostrar aqui rapidinho, que o pessoal que é a oferta Go não recebe, porque justamente a gente não tem aí, né, esse tempo, né, a mais, como na carga horária do Fly. Então, por exemplo, lá na unidade 1, no livro do aluno, a gente falou sobre família, né, eles vão aprender a falar mother, father, tudo bonitinho. No Clio Activity Book,
que você dá início logo depois que termina a unidade do livro do aluno, você vai entrar um pouquinho mais a fundo na proposta CLIO, que é trazer o conteúdo, né, onde o inglês vai ser esse meio de instrução. Então, aqui, por exemplo, a gente vai saber construir uma family tree, a gente vai trazer um pouquinho dessa diferença de family and relatives, eles vão construir a sua própria family tree. É uma forma de você avançar um pouquinho mais no CLIO, que quem tem a oferta Fly tem essa carga horária que permite isso. Então, a grande diferença aí do Go pro Fly é esse livro a mais, né, no CLIO Activity Book, que é o CLIO Activity Book. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui para nosso Teacher's Guide. Bem, conforme eu falei, eu acho que a grande quebra de paradigma no fundamental, anos iniciais, é o projeto CLIO. Então, professores que estão aqui, que vão lecionar, que a grande maioria vão lecionar para 1º ao 5º ano. Existe cada semestre, ou seja, são 2 por ano, a cada semestre a gente vai trabalhar um projeto CLIO. E o que é esse projeto CLIO? Agora eu vou dividir aqui a tela para falar um pouquinho desse projeto CLIO. Jorge, está aí na tela do PowerPoint? Tá, sim. Tá. Então, vamos dar uma olhadinha. Ok. Oops, sorry. Voltou tudo. Opa. Vamos lá. Bem, se vocês pegarem o Scope and Sequence do livro, vocês vão ver que sempre segue essa mesma ordem. Você tem a Hello Unit, que é essa né, unidade para um diagnóstico, como é que eles estão vindo. Aí você parte depois já para a unidade 1. Quando você termina a primeira unidade, antes de ir para a segunda unidade, você tem já uma parte do projeto. Então, primeira coisa para anotar aí, o projeto CLIO, são 2 projetos, um por semestre, ele é trabalhado em etapas. Então, a primeira etapa é o que a gente chama de starting point. Ela vem logo após a primeira unidade. Aí terminou o starting point, já vai para Unit 2. Ok? Unit 2, bacaninha, bonitinho. Depois que você termina a Unit 2, você vai para a segunda etapa do projeto, que já é a Task 1. É a primeira tarefa do projeto. E assim vai. Unit 3, depois vem a Task 2 do projeto, e quando você terminar a Unit 4, já lá no finalzinho do primeiro semestre, você tem as tarefas 3 e 4 e o evento final. É esse evento que o Daniel disse que foi o hands-on to CLIO, se não me engano, que foi chamado na escola, né? É esse evento que é o final do primeiro semestre, depois também lá no final do segundo semestre, você convida os pais, você convida os alunos, a comunidade para assistir esse evento. Então, é uma grande mudança, até porque eu acho que nós, professores de inglês, eu estou falando por mim, que já saí há 16 anos da sala de aula, a gente não tinha muito o costume de trabalhar projetos, até por conta de uma carga horária muito reduzida, até por conta de cobrir livro, até por conta de uma série de coisas. Então, aqui a gente traz, e isso está dentro do cronograma né, da divisão de conteúdos, a gente, de fato, destina aulas para o projeto CLIO. Então, aqui a gente, além de trabalhar projeto, a gente vai trazer o CLIO, que eu acredito que vocês viram muito ontem no primeiro módulo, falando sobre teoria e abordagem. Vamos dar uma olhadinha rápida no projeto CLIO do 3º ano, que é o que é dado no primeiro semestre, tá? Da parte A. Então, aqui, a gente tem essa grande pergunta norteadora: Why do we need plants? Why do we need plants? Isso é um grande questionamento, isso que vai nortear todo o projeto. E ao final desse evento, a gente vai chegar à conclusão porque a gente precisa de plants por causa disso, disso, disso e disso. Então, por isso que a gente chama que esse primeiro, né,
contato com o projeto é o starting point. Depois vem as tarefas conforme eu falei. Então, o starting point tem esse objetivo de why do we need plants, de trazer essa pergunta norteadora. A gente vai aqui fazer um chart com os alunos, o que eles já sabem sobre esse assunto, o que eles precisam saber, e ao final do evento eles vão completar essa coluninha aqui do que eles aprenderam com esse projeto. A gente lá, também no Starting Point, a gente organiza grupos, porque a gente não está só trabalhando language, a gente não está só trabalhando conteúdo, a gente está trabalhando também essas competências e habilidades que a gente começou lá no iniciozinho do século XXI e as competências socioemocionais. Então, trabalhar em grupo é possível a gente detectar e desenvolver essa habilidade. Então, trabalhar com colaboração, cada um tem um talento, né, mais aguçado, então um vai ser o repórter, outro vai ser o coordenador, outro o que vai gravar. Esses 2 últimos anos de pandemia, de fato, a gente teve que adaptar muito esses projetos Clio, porque a gente não tinha nem a possibilidade de formar grupos, né, o que dirá dar funções. Então, cada escola aí com a parceria com o assessor, cada escola foi traçando novas rotas para se adaptar a esse ensino online durante a pandemia. Mas esse ano 2022, as escolas estão voltando de forma presencial, 100% presencial, o que nós acreditamos que agora sim será possível trazer o projeto Clio com todas as suas especificidades e a gente atingir o objetivo total. Mas o Starting Point também tem essa função do grupo, né? Organizar a turma em grupos, cada grupo tem um nome, eles podem escolher um logo por esse grupo, podem ditar as regras, né? Para que todo o projeto, o grupo se comprometa com todo o projeto. Então, esse é o Starting Point, que leva, em média, 2 aulas, tá? De acordo com a distribuição de conteúdos que tem na plataforma. Depois, no final da Unit 2, a gente vem com as tarefas. Então, a tarefa 1 desse projeto, que é esse projeto, ao final do projeto, os alunos vão apresentar a horta que eles vão fazer dentro da escola. Então, por exemplo, eu tive escola que não deu para fazer a horta na escola, mas cada aluninho acompanhou uma plantinha, plantou em casa. Então, lembra, why do we need plants? É a pergunta norteadora. Então, não deixou de trabalhar essa pergunta norteadora. Então, aqui a gente vai, na tarefa 1, tem exercícios propostos no livro para que cada tarefa seja alcançada. No final de todo o projeto, a gente propõe uma autoavaliação, a gente propõe uma revisão com os alunos. Meu livro estava organizado, planejamos direitinho, cumpri com as minhas funções, de novo, BNCC na veia, tá? E quando a gente trabalha um projeto Clio, a gente traz tudo isso aqui como language, como objetivo, porque quando eu digo que é uma quebra de paradigma, eu ouço muitos professores e, por consequência, muitos pais dizendo assim, poxa, mas é um assunto tão difícil, eles vão aprender como é que fala caule em inglês, tronco, respiração em inglês. A gente, né, antigamente, o aluninho aprendia good morning, cor. Se você não tiver você, professor, não tiver muito seguro do que é o Clio e seguro do que é o projeto Clio, a gente não vai conseguir passar essa segurança que a gente sabe o que está fazendo. Então, e um projeto Clio, o Clio em si é isso, todos esses itens que vocês estão vendo aí. Então, a gramática implícita, a gente quer trabalhar o método científico, ajudar nossos alunos a formular hipóteses, aprender para a vida, desenvolver curiosidade, tudo isso está embutido e por né, consequência, eles estão aprendendo também a língua, e a língua está sendo um meio para eles aprenderem o conteúdo de ciências, aqui no caso do projeto Clio. Então, contem com seus assessores, conversem bastante com seus assessores. Nós estamos aqui para essa troca, então acho que eu quero reforçar isso. Então, eu acho que de Fundamental 1, para os professores que estão aqui, minha grande dica é essa.
olhem o Teacher's Guide, todo, né, todo esse olhar, tem esse olhar do que é, além do que é o fundamento, as unidades regulares, mas também a proposta do Clio, ok? E aqui eu tenho só algumas fotozinhas. Espero no final do ano que vem vocês compartilharem fotos conosco para a gente, na formação do ano que vem, até mostrar aqui. Nós não mostramos nenhuma foto onde tenha, né, alunos por conta de direitos de imagem, mas aqui a gente quis dividir um pouquinho aí o que uma escola fez aqui com o projeto, tá bom? Daniel, mais uma vez, obrigada, né, por ter ali, né, contribuído e ter dito que foi um sucesso na sua escola, isso é muito importante para nós. Jorge, como é que está aí o Hands-on Clio? Ok. Como é que está aí no chat? Tudo certinho? Tudo certinho, o pessoal acho que estava prestando muita atenção na sua fala, que eles não tiveram nem tempo de escrever nada no chat, a não ser o Daniel, que nomeou lá o Hands-on Clio, deu outro exemplo de fotossíntese, e aí essa dica aí, desenvolver os projetos com os professores regentes. Quanto mais vocês integrarem as suas equipes, mais claro fica essa questão da interdisciplinaridade, né? Perfeito. No princípio parece que é um bicho-papão, né, Rosa? O pessoal, não, inglês não é comigo, né? Perfeito, Daniel. Essa é uma excelente dica. Eu acho que ajuda em dois sentidos, né? O inglês sai daquela caixinha só do inglês. Os professores regentes veem o inglês de outra forma e a gente busca. Se tem um professor muito assim, né, que está acostumado com o projeto, é o professor regente. Então, ele pode dar dicas, ele pode dizer, eu já trabalhei esse conteúdo com eles. Olha, eu fiz assim, eles já sabem isso, eles já sabem isso. Tem professores que vão dizer assim, eles não viram ainda isso comigo. Mas legal você estar apresentando isso. Então, vou te dar umas dicas como é que eu faço, né? Quando eu chego nesse momento. Então, gente, grudem no professor regente, grudem. Eu acho que a coordenação da escola vai ser esse elo também, né? De que é importante a coordenação ter esse olhar também do que é o projeto Clio, ok? Obrigada, Daniel, por relembrar isso. Que Jorge, legal. acho que agora a gente tem aí, né, uma função que é o Fundamental 2, né, o anos finais, para também termos Clio, né, Jorge? Isso aí. A gente tem já Clio na própria essência do material. Deixa eu ver se eu estou abrindo a tela certa aqui. Essa aqui. A gente tem o Clio na própria essência do material, mas aqueles que adotaram o programa Fly, vocês vão ver que tem um componente aqui, que é o Clio Activity Book. Já já eu falo sobre ele também. Vamos pegar aí o Core, que eu já tinha aberto ele aqui, ó, que é da onde começa tudo. Então, tudo vai começar. Ano passado e ano retrasado, a gente ouviu muito sobre a BNCC. Então, o primeiro ponto de segurança aí para todos que estão lecionando Fundamental anos finais é de que esse livro não é adaptado para a BNCC. Calma, respira. Esse livro foi criado para atender a BNCC. Então, tem uma diferença muito grande. Quando o livro é adaptado, significa que o livro já existia, e aí quando viu as competências e habilidades lá colocadas na BNCC, isso aqui já tem, dá para encaixar. Não é o caso desse material. A BNCC saiu documentada, e esse livro foi criado baseado em todos os pilares que estão regidos lá pela BNCC. Então, esse é o primeiro ponto de segurança. É um projeto de extensão de uso da língua inglesa, mais robusto, leva oralidade, mas a própria BNCC colocou como item lá que a oralidade é um aspecto importante para ser trabalhado nesse segmento. Então, rest assured, vocês estão em total sincronia com o momento educacional de vocês aí e conversando também com outras disciplinas. Vamos dar uma olhada aqui, então, nessas 4 unidades. Esse aqui ainda não é o Scope and Sequence, isso aqui é o Table of Contents. E por se tratar aí de Fundamental anos finais, tem alguns pontos aí que são mais extensos, né? E tem um avião fazendo comercial de um circo aqui. Gente, eu amo circo, mas eu tô começando a ficar com raiva desse circo que tá aqui perto de casa. Então, você tem aqui, ó, Branch Out e
CLIL, tá? Ele aparece. O vídeo é uma constante, né? Vídeo, 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 vídeo. Só que aqui você tem branch out, que é um conteúdo que trabalha a interdisciplinaridade. Então, ele aparece aqui. Aqui ele não aparece um review. Aqui aparece, em vez do branch out, vai aparecer um makerspace, então um projeto maker que vai acontecer lá na unidade 3, e é o projeto do semestre. E no final você também tem review. Então você tem review das duas unidades, um branch out e um makerspace. Eu já quero ir direto no makerspace, que é a página 60. Vou ter que pular aqui rapidinho. Aqui. E vamos dar uma olhada. Então, se a escola já também tem vários projetos inovadores na vanguarda, e apostou agora no CLIL, apostou na robustez do programa de línguas, muito provavelmente ela já usa ou está na lista de projetos a serem adotados pela escola uma sala maker, que faz parte aí das metodologias ativas em voga e conversa com todo o restante. Então, se a escola já tem uma cultura maker que vai ser alicerçada ou ela já existe, isso aqui só vai dar mais conteúdo para ser trabalhado, junto com o professor lá do Maker. Se a escola não trabalha a cultura Maker ainda, aqui é uma excelente oportunidade de mostrar como isso pode ser significativo, porque o que vai diferenciar o Makerspace que acontece na aula de inglês e uma sala Maker, ou uma cultura Maker, ou a disciplina Maker para ser colocada na sala, é que a língua vai ser tratada apenas como um meio de comunicação. Então, e assim em todos os segmentos, né? A língua vai ser sempre um instrumento, que nem a Rosa falou agora há pouco, quando estava falando dos projetos lá dos anos iniciais. Então, recapitulando aqui, o que é esse pensamento maker, né? Você tem um plano de aula para ser conduzido aqui. Então, você tem uma ação, você vai ser convidado a resolver um problema, e no final do projeto, você vai avaliar, você não, digo, os alunos, né? Os alunos que fizerem esse projeto, eles vão avaliar se realmente o projeto saiu do jeito que eles imaginaram, se realmente cumpriu aquilo que a ele foi destinado, né? Quais os problemas que eles tiveram, saiu do jeito que vocês imaginavam, se não, então o que deu errado? E tá tudo bem, faz parte do processo, né? Assim é uma competência aí que você está desenvolvendo para a vida. E aí a gente tem algumas nuances, por exemplo, se for aula presencial, se Deus quiser a gente tiver aí 100% presencial até essa época, esse projeto deverá ser feito na escola, para que seja uma coisa concreta, que traga o benefício para toda a comunidade ali escolar. Se não, se for um projeto remoto, então cada um faz na sua casa. São as pequenas adaptações aí que você precisa ver. Então, isso acontece aí no Makerspace. De antemão, já no início do semestre, nesse macro planejamento que a gente falou, você já tem como isso aqui como meta, já vai imaginando que época do ano que isso vai acontecer. Unidade 3, ali para abril, de repente abril, maio, né, que esse projeto iria começar. Então, já vai trabalhando algumas questões na sua aula, de repente algum vocabulário, algumas estruturas que você sabe que lá na frente isso aqui vai acontecer. E aí os meninos já vão estar mais engajados. Vamos dar uma olhada, então? Então, isso é o que há de hiper especial aí nesse livro dos anos iniciais. Deixa eu pegar aqui o início de uma unidade, pode ser aqui mesmo, ó. We Are Family, esse livro aqui é de 6º ano. Ah, falando nisso, antes que eu me esqueça, eu vou pegar aqui este livro e vou pegar este livro aqui. Deixa eu ver. Assim. Aí eu vou colocar aqui on camera, deixa eu me ver aqui. Tá. Então, aqui, é correto afirmar, verdadeiro ou falso? Pergunta aí. Verdadeiro ou falso? É correto afirmar que este livro, então, corresponde ao 1º ano e este livro aqui corresponde ao 4º ano dos anos iniciais. Certo ou errado? Livro do 1º ano, livro do 4º ano. O que vocês acham? Sim ou não? Ainda não responderam. Estão pensando. Quando a pergunta é muito óbvia, é porque tem treta, né? Tem treta nessa pergunta, me parece muito óbvio. Acho que sim. Acho que sim. Saiu bem. Saiu bem. Olha só.
Primeiro ano, sim, porque eu sei que está escrito aqui, ó, anos iniciais. Quarto ano, não, porque esse aqui é o livro 4 dos anos finais. Consequentemente, esse livro aqui é do 9º ano. Então, é porque eu não tenho o livro aqui, mas você pode ter um livro desse 1A, de primeiro ano, e você pode ter um livro aqui 1A, só que, na verdade, ele é 6º ano. Tá? Então, você sabe pela corzinha aqui do ícone, mas para ter certeza absoluta, está lá escrito, tá? Então, cuidado aí ao manipular os seus materiais, enfim, o próprio aluno vai que, por engano, na hora que vai distribuir os livros, alguém lá que entrega os livros se confunde, então deixa isso bem esclarecido, tá? Então, aqui eu peguei um livro aqui de primeiro ano, que vai ser 1A, e aí a gente tem, né, todo aquele conteúdo lá do Scope and Sequence. Ah, eu não mostrei o Scope and Sequence, espera aí. Vou botar aqui. Aqui. Isso aqui vai moldar o que a gente propõe, né? Então, Scope and Sequence aqui do livro do Fundamental 2, você tem Topic, Vocabulary and Grammar. Então, de novo, tirando o Topic, Vocabulary and Grammar ainda são elementos acessórios. Por que que eu vou precisar desse Vocabulary e por que que eu vou precisar dessa Grammar? Tá, eu posso até olhar o tópico, mas ainda está muito abrangente, né? Identity, Family, School, está muito vago. Então, vamos dar uma olhada nas competências de cada habilidade que está sendo delineado aí. Então, eu tenho Listening, Speaking, Reading and Writing para a unidade 1. Vamos olhar, então, agora nas habilidades passivas, onde ele vai ouvir e vai ler. E as ativas, onde ele vai falar e vai escrever. Então, o que que ele vai ouvir? Ele vai ouvir Two preteens introducing themselves. Para quê? Porque ele vai se apresentar na sequência. Então, aqui a gente está dando aqui ferramentas para que ele possa executar essa função social aqui que a gente introduziu a ele. Na leitura, ele vai ler sobre mídia social. Para quê? Porque ele vai escrever um post como se fosse uma mídia social dele. Então, é tudo assim na prática. E ainda de cara leva de bônus aqui a pronúncia do M. Então, tudo isso aqui está internamente conectado. Tudo que você investe, você precisa do teu retorno. Só pensa aí na lei da economia. Então, esse vai ser o seu retorno. É por aqui que você vai medir as evidências de aprendizado. E aí você vai vendo tudo isso, como é que isso se desdobra ao longo das outras unidades. Então, vamos lá. Então, primeira unidade, About Me, início de ano letivo. Vamos falar da gente, vamos falar dos nossos grupos. Mas vamos começar a sintonizar a mente nessa proposta aqui de quem são essas pessoas, onde é que eles estão. Eles vão ver aqui por esse QR Code que eles vão acessar um vídeo, um áudio ou um texto. Vai depender aí do estímulo. E através daqui eles vão falar sobre esses meninos aqui, que são pré-adolescentes, adolescentes de outros países, né? E aí tem aquele exercício que a gente tanto gosta de compreensão, normalmente, né? Você vê aqui que é um áudio. E aí eles são convidados a reagir sobre aquele input, da mesma maneira que você reagiria ao ler um post no Instagram, enfim, nas mídias sociais, aí você vai colocar a sua opinião, e você já vai começar o wonder. Você vai ver que o livro ele trabalha muito com a questão de construção de hipóteses, vide BNCC, né? Metodologia científica. Você, para criar uma corrente de pensamento, você precisa de criar uma hipótese primeiro. Então, essa vai ser a hipótese que ele vai criar. Pergunte, ou criar uma pergunta científica, né? Pergunte sobre os alunos de outros países, né? O que será que eles fazem, alunos de 11 anos em outros países, né? É a pergunta que você quer saber. E aí você vai ter indicações de lugares onde ele pode obter essas respostas. Isso aqui é apenas uma exploração. Aqui ainda não é gramática, não é vocabulário, nada. Isso aqui é tema, para começar a pensar sobre esse assunto. É a primeira abordagem, é a parte onde você faz eliciting, brainstorming, você colhe conhecimento prévio dos alunos sobre aquele tema, e aí pronto. Muito bem, vamos agora trabalhar linguagem da maneira que a gente gosta muito, estruturada, e lembrando que é a partir do 6º ano é que eles têm maturidade cognitiva de perceber esses elementos, porque isso também está acontecendo lá no português. Sujeito, verbo, complemento, tempos verbais, passado, presente, futuro. Então, aqui você vai trabalhar, nessa parte que é mais vocabulário, tem o listening, um olho na pronunciation, e aí ele vai já planejar o primeiro vídeo dele, tendo um script.
Então, uma das tarefas aqui que discretamente aparece aqui no livro é, olha, ele vai postar um vídeo sobre ele. Claro que o ambiente de publicação é a escola que vai decidir, é você que vai definir. Vai ser um ambiente público? Talvez não, talvez possa ser num blog da própria escola, talvez possa ser uma coisa mais interna, porque tem questão aí de imagem, enfim. Mas a escola, se a escola já está estruturada para trabalhar mídia social, isso aqui é um forte elemento para você colocar na sua mídia social da escola, até mesmo para mostrar os resultados que já estão aparecendo e mal começou o ano. E já tem aluno lá falando assim, hello, I am Lucas, I'm from Betim, I love this, I like that. Então já é um resultado bem concreto que você vai ter. Enfim. Aí você tem o reading. De acordo com a BNCC, você tem aí a leitura e a escrita que não devam ser mais trabalhadas de maneira objetiva, né? Leia o texto e responda as perguntas. Acabou essa época. Então, agora a gente faz o quê? A gente tem leitura processual. Como é que você divide as etapas do processo de leitura? Antes de ler, durante a leitura e depois o pós-leitura. Então, antes de ler, assim, dá uma olhada aqui. Esse texto é sobre o quê? Onde é que você encontraria isso? Como é que você sabe que isso aqui é um post? Que tipo de linguagem está sendo usada aqui? Beleza, então agora vocês podem ler. No que vocês leem, agora vamos trabalhar com compreensão, do jeitinho que a gente está trabalhando língua. Então já não é mais conteúdo, agora é língua. E o que eu faço com essa leitura? Você gostaria de ser amigo da Emily? O que nela chamou a tua atenção? Você também é assim? Então, trabalha esse conteúdo de maneira sempre relevante dentro do contexto do aluno. Esse que é o grande link, né? A matéria está ali, ela não faz mais parte externa do corpo do aluno, né? Ela faz parte integrada ali. A vida imita a escola e a escola reflete os aspectos da vida. Essa que é a mensagem. E aqui você vai ter sempre as indicações ali para ir no workbook, etc. O workbook também faz parte aqui integrante do mesmo livro, fica lá na parte de trás. E aí você tem Language 2, então Language 1 o foco foi vocabulário, e Language 2 o foco vai ser gramática, estruturas gramaticais. E veja que você tem apenas o mínimo necessário para você trabalhar o que se pede. Então ele é muito mais indutivo do que dedutivo. Ele faz pensar sobre a regra e não você dita a regra. Claro que a gente sabe que em alguns momentos é importante ser dedutivo, até mesmo você ganhar mais tempo de uso na sala, mas sempre que possível, a gramática indutiva tem a maior chance de retenção pelo aluno. Falei, beleza, trabalhamos aqui, parará, sempre vai ter um talk about, speak, write, né? Sempre produzindo baseado naquilo que ele acabou de receber. E aí a gente vai aí para o writing, que é, de novo, processual. Não é simplesmente, olha, vocês vão escrever o seu perfil e vão me entregar na próxima aula. Não é mais assim. Agora ele é processual. Vocês vão escrever um perfil, só que a gente vai fazer algumas etapas para que aquilo que eu receber seja o mais perfeito e precise o menos de correção e intervenção possível. Então, antes de escrever, ele vai planejar o perfil dele. O que ele vai escrever, que tipo de informação que ele vai querer colocar. Vai ser só escrito ou ele vai querer colocar uma foto, um desenho, o que ele quer fazer. Aí ele faz a escrita, mas não é a final ainda, é um drafting. É a primeira versão, né? E aí ele vai escrever e ele é convidado para compartilhar isso que ele escreveu com os colegas. E do mesmo jeito, ele vai ler a produção dos outros colegas. E vai sugerir, e vai analisar, e vai falar, nossa, gostei, não sabia que você gostava disso, né? E vai fazer os comentários. Então, se causou essa reação positiva e tal, ou se teve realmente alguma sugestão, olha, Brasil é com B maiúsculo, lembra que a teacher falou? Aí ele vai lá, coloca, corrige, e aí o aluno vai lá entregar para o professor, e é o final writing. Então, a chance do aluno ser muito bem sucedido aqui aumenta vertiginosamente, né? Porque ele pensou muito, ele teve a chance de corrigir, de rever, e ele te entrega um produto. Ele te entrega um produto, mas você valorizou o tempo inteiro o quê? O processo. O processo é tão importante quanto o produto, tá? Então, nessa construção, é o raciocínio lá do livro como um todo. Até mesmo um exercício singelo, modesto, parece que é bem simples aqui, onde ele tem que escolher 3 palavrinhas, ó. Aí os few words, some words, deixa eu ver, deve estar pequeno, né, gente?
Vocês devem estar entendendo o que o Jorge está mostrando que eu não estou conseguindo ler. Então, aqui, I use few, I use some, or I use a lot of words in English in my everyday life. As três estão corretas, mas só uma pode ser verdadeira. Eu vou chutar aqui? Não, deixa eu investigar. Então, ele vai colher dados. Ele vai pensar sobre isso e vai listar aqui palavras que ele usa mais quando está falando e palavras que ele usa mais quando está escrevendo. Aí ele vai analisar esses dados, ele vai construir a conclusão dele. Ok. Baseado em tudo isso que eu vi, ó, eu fiz essa pesquisa por uns 3 dias. Eu percebi que I use a lot of words in English in my everyday life, né? Or I see a lot of words, né? When I go to the shopping, etc, né? Ele pode até trazer as fotinhas das placas que ele viu escritas em inglês na rua, que ele registrou também por uma semana, para ser uma evidência da conclusão que ele teve. Então, esse é o pensamento científico que a gente está construindo. Então, é uma maneira de pensar, uma maneira de aprender. Isso não é a Richmond que inventou, isso foi a BNCC, e a gente agradece demais por esse movimento aí que aconteceu, porque ela trouxe em voga aquilo que muitas escolas já faziam, inclusive, antes de existir BNCC, principalmente as escolas que tinham um foco maior nas 4 habilidades do inglês, né? E aí também, de acordo com a BNCC, antes de você pensar globalmente, pense localmente. Então, analise ali a sua comunidade, a sua vizinhança, o seu bairro, né? E o tempo inteiro, colhendo, imaginando e trabalhando, colhendo, investigando e trabalhando. Esse é o foco do Makerspace. E aí o workbook aparece logo aqui na sequência. Você pode fazer à medida que você terminar toda a unidade, ou você pode fazer por pedaços. Fez lá alguma coisa de language, aí trabalha um exercício aqui de language. Fez lá alguma coisa de structure, trabalha alguma coisa aqui de structure. E aí você vai costurando. Aí fica a seu critério. Aí é o teu estilo que vai definir um pouco daqui, um pouco dali, enfim. Você decide. Tá? E esse é o Makerspace. Quando eu falar do Clio Activity Book, ele vai expandir esses assuntos. Então, deixa eu abrir aqui um. Tudo que vem de Clio no Fly é expansão, não é novos conteúdos. Os conteúdos serão sempre os mesmos, só que aqueles que têm 4 a 5 horas por semana têm mais exposição e conseguem se aprofundar mais em alguns aspectos. Então, aqui ele vai ter assuntos sobre, baseado ali nas unidades, né? Art, Human Natural Science, Academic Skills, The Economics of Life, tudo isso aqui para expandir o tema que está sendo trabalhado ali no livro principal. E claro, só dá para fazer isso se você tem 4 a 5 horas semanais. Ok? Aí são projetos que vão trabalhar listening, pesquisa, né? É mais construção, é mais coisa que vai aparecer do que está acontecendo na disciplina em inglês na escola. Tá? E aí os pais já começam a fazer uma conexão. Nossa, essas aulas de inglês são ricas, vocês estão falando de tudo, né? Eu vejo coisa de arte. A ideia é essa mesmo. Ok? Dúvidas, perguntas, comentários? Não, Jorge, que a Clarela tinha falado que era importante, né, que as famílias também tenham, né, esse olhar, essa informação, né, de do que o professor está fazendo. Exatamente. E aí, né, aí eu coloquei aqui no chat que esse triângulo, gestores, coordenadores, professores e aluno e família, é o que faz, né, a implementação de qualquer solução educacional ter sucesso. Elas precisam estar interligadas, né? Todo mundo sabendo, né, o seu papel em cada uma dessas pontas e a comunicação entre essas pontas. Eu acho que o maior confronto, embate que vocês vão acabar tendo em algum momento aí, se é que já não tiveram aí, né, nesse período pandêmico, é toda vez que um pai questionar o que ocorre na aula de inglês e por que o meu filho não sabe ainda conjugar o verbo irregular no presente perfeito. Né? Onde o foco de avaliação do professor colide com o foco de avaliação, colide com o foco de avaliação pelo pai. Então, o pai, às vezes, tem uma noção de avaliação que é lá de 1980, de 1990, é muito mais estrutural, é muito mais gramatiquês,
E aí você informa esse pai, veja, pai, a escola mudou, as avaliações mudaram, a gente está olhando muito mais agora a performance e tal. O senhor vai ver resultados. Às vezes, se uma página do livro estiver em branco, não quer dizer que eu não trabalhei com aquele aluno, é que a gente construiu uma outra coisa ao redor, e se o senhor ver lá na página tal, ou no vídeo que a gente postou não sei o quê, ou não sei o quê, ou naqueles projetos, o senhor vai ver seu filho lá produzindo bastante. Então, esse que eu acho que, quando vocês passarem por essa barreira, sabe quando você está na praia, aí você tem as ondas, né? Pá, pá, aí chega uma hora que, se você passar por essa barreira da onda ali, aí o mar fica bem mais calmo depois, porque ele consegue a perceber essas transformações acontecendo. Né? A minha experiência com o material, Jorge e Rosana, é que muitas vezes, também por causa da pandemia, faltou essa reunião inicial super importante, onde os pais têm explicação não só da coordenação, da direção, mas o professor junto, né, depois de ter um encontro com o assessor pedagógico da Richmond, que ajuda muito, de explicar essa ideia nova de projetos, né, de atividades mais longas, de ter um objetivo inicial e aquele objetivo ser acompanhado. Muitos pais não tiveram essa modificação. Da BNCC, tem pais até que nem sabem o que é BNCC. Isso. Tem professor, Clélia, que não sabe o que é BNCC. Então, eu acho assim, acalmar, mostrando, não botar por terra, né? Porque também a gente, como pai e mãe, às vezes fica meio frustrado. Eu sou um dinossauro, não sei mais nada, exato, né? Exato. A gente está adaptando algumas coisas, reformulando, não é abandonando, mas reformulando, acrescentando, né? E mostrar, não é só um material novo, bonito, o conteúdo é mais diverso, né? Exatamente. E acho que mostrar isso que a gente estava falando ali, da riqueza que é ter o Clio para juntar professores, porque eu acho que a língua inglesa ainda é o bicho-papão de muito professor, né? Não sei nada de inglês. E aí, então, cria um bloqueio dos professores de ciências, da regente, de educação física, que poderia trabalhar todo mundo junto, né? Mesmo sem saber tanto conteúdo quanto o professor de inglês, claro, mas é toda uma política interna que tem que começar a mudar, e eu acho que o material da Richmond sendo rico já tira um pouco do medo da novidade, né? E promove, a escola tem que promover alguns pitstops, assim. Eu não culpo esse pai também. Às vezes esse pai tá te cobrando isso porque ele não viu outra maneira. Então, a única referência que ele tem é aquela. Aí, mas você está falando que mudou, mas cadê? Eu não estou vendo essa mudança. Então, algumas coisas têm que mudar. Por exemplo, postagem nas mídias sociais é uma coisa que ajuda muito. Então, ali, veja o que a teacher tal fez com a turma tal, eles foram para o jardim da escola e plantaram não sei o quê. Né? Hoje os meninos trabalharam a questão da higiene pessoal. Então, essas coisas começam a modificar. Tá, realmente. Então, muita coisa está acontecendo e não vai ser... o que a Rosana falou, as regentes estão muito acostumadas com esse tipo de atividade. Mas, então, agora integrar que o inglês está junto também é a novidade que vai acrescentar, né? Exatamente. Uma escola que eu atendo fez uma coisa bem interessante que eu gostaria de dividir com vocês, e isso foi, entre aspas, copiado das regentes, é que lá eles fizeram por trimestre, né? Porque a escola é dividida em trimestres. Então, assim, em cada bloco de trimestres, eles apresentaram, né, aos responsáveis em reunião o que era o objetivo daquele trimestre. Então, assim, ao final desse trimestre, os alunos serão capazes disso, a gente vai trabalhar isso. No final desse trimestre, elas iam dando um tiquezinho assim, como se, alcançamos isso, por isso que mandamos a foto X, por isso que levamos ele, como o Jorge falou, lá para o gramado. Então, os pais acompanham, né, acompanham de uma forma que eles entendam, eles também entendam os objetivos, porque às vezes a gente propõe um projeto Clio, pede para a criança fazer, né, colocar uma plantinha, botar lá sementinha em casa, aí o pai, mas meu Deus do céu, por que eu tenho que fazer isso na aula de inglês? Então, assim, se a gente tem ali, claro, o objetivo, o pai vai ver que ele está contribuindo. Então, Clélia, muito, muito importante você ter trazido essa questão da reunião com os pais. É importantíssima. Acaba que, às vezes acontece, mas aí o inglês tem 5 minutos finais da reunião.
Aí a gente não consegue, né, em 5 minutos, passar toda a mensagem. É só para mostrar o mascote. Tem um bonequinho. E aí a gente não consegue falar toda essa ideia dessa novidade, né? Eu já vi professores gravarem vídeos e mandarem para os pais. Oi, pais. Oi, mãe. Olha, esse bimestre a gente vai trabalhar isso. Olha, a gente prepare-se que eu vou mandar uns trabalhinhos e tal. Então, cada escola sabe, né, como comunicar com o seu grupo, mas a importância é a comunicação. Lá no final, vai ficar aquela coisa de dever cumprido. Olha, alcançamos todos esses objetivos que nós nos propusemos. Então, obrigada a vocês estarem... Mr. Frog daqui a pouco vai voltar e vai agradecer a vocês por contribuir aí com né, com essas dicas tão importantes. Mr. Frog é de qual material, Rosana? É um material que, assim que eu comecei na editora, eu era apaixonada, era o Funway. O Funway, então, assim, há 16 anos atrás, e eu até hoje guardei o mascote, né, que é o Mr. Frog. Então, eu faço contação de histórias, eu faço contação de histórias nas escolas, né? Então, o Mr. Frog é um dos personagens que, às vezes, eu crio nas minhas histórias, que eu crio história. Mas, assistam lá na formação continuada do professor, a gente tem um módulo que foi a nossa semana pedagógica do ano passado, que fala só... Eu e minha colega Thalita de São Paulo, nós falamos muito técnicas para contação. Jorge, acho que a gente agora pode aí finalizar com o ensino médio, né? Temos um professor que... Está ansiosíssimo para saber que material ansiosíssimo, né? Eu espero também mostrar para vocês como a gente termina. E o médio é novo. É tudo novo no médio, né? Então, a gente tem esse grande desafio aí para falar um pouquinho do ensino médio. Então, deixa eu dividir aqui a tela para, né, com os professores do ensino médio. Aqui. Tá aparecendo aí, Jorge? Tá, sim. Tá. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar do ensino médio é de que a gente, o nosso ensino médio, né, do Richmond Solution, ele pressupõe que esse aluno realmente já está no nível B1, né, ele já terminou o básico ali, o A1 e o A2, eu acredito que vocês estejam familiarizados com essa classificação do Marco Comum Europeu de Referência. Então, o volume 1 do primeiro ano do ensino médio, ele já parte do B1. Então, o primeiro ano do ensino médio, a gente fecha o B1 e o B1 Plus, o volume 2, a gente fecha o B2 e o B2 Plus. E o volume 3, no terceiro ano do ensino médio, a gente faz uma revisão aí em termos de marco comum europeu, de referência. E por conta disso, a gente tem claramente, de novo aí o Teacher's Guide, claramente no Teacher's Guide, quais são as competências e habilidades da Base Nacional Comum e Curricular que está sendo trabalhada naquela unidade, e isso abre um grande parênteses aqui, a gente tem na plataforma essa correlação, né, essas competências e habilidades da base nas unidades em todos os segmentos, desde a educação infantil até o ensino médio, sendo que todos sabemos que o inglês ele é obrigatório a partir do 6º ano, né, pela Base Nacional Comum e Curricular. Mas quando a gente fala de correlação dessas competências e habilidades na educação infantil, né, no inglês na educação infantil e do inglês no ensino fundamental, anos iniciais, a gente está falando do segmento e não somente, né, das competências de inglês, já que na base o inglês não é obrigatório nesses 2 primeiros segmentos. Mas aqui no ensino médio a gente tem essa correlação e também tem, que eu acho muito interessante falar, as competências do Marco Comum Europeu de Referência. Então, nessa unidade 1, por exemplo, do ensino médio, o aluno can post a comprehensible contribution in an online discussion. Isso é uma competência desse nível B1, e é visto aqui nessa determinada unidade. Bacana, que eu acho que isso, de novo, serve como bússola, serve também como o que espera, né? Um can-do statement do aluno. Falando em Teacher's Guide, eu sou a defensora da leitura do Teacher's Guide. Aqui está
tudo que você encontra no Teacher's Guide do novo ensino médio. Se nos outros eu já digo que é leitura obrigatória, aqui então, porque a gente traz aí muito em cima do que é a proposta do ensino médio. A gente fala dessas metodologias ativas, blended learning, flipped classroom. Daqui a pouco eu vou mostrar o quanto a gente sugere trabalhar com sala de aula invertida, né? O aluno tendo acesso ao conteúdo antes de você apresentar esse tema da unidade. Então, a gente fala de metodologias ativas, a gente fala de projeto de vida. Todos sabem que esse novo ensino médio ele tem essa preocupação já no primeiro ano do ensino médio, o aluno seguir né, aquele caminho que ele quer para ele em termos, né, de projeto de vida, de projeto de universidade, projeto de profissão, enfim. Então, a gente fala um pouquinho dessa questão do Life Project aí nessa introdução, nessas highlights of the series do ensino médio. A gente fala de Clio. Como é que é o Clio lá no ensino médio, quanto ele caminha até o final do médio com a gente, desde a educação infantil. Claro, como qualquer Teacher's Guide, a gente vai falar de todas as sessões do livro, das sessões extras, o que vem para os alunos, o que vem para os professores, enfim. Teacher's Guide, eu realmente, assim, sou muito fã. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui numa unidade, né, do primeiro ano do ensino médio, a parte A. Então, assim como educação infantil, anos fundamental, anos iniciais e finais, a gente tem o livro do primeiro semestre, que é a parte A, e o livro da parte B. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui na parte A. E outra coisa interessante, até para que vocês possam ter uma visão geral do Richmond Solution. Tanto em qualquer segmento, é sempre assim. 4 unidades no primeiro semestre e 4 unidades no segundo semestre. No ensino médio, isso não é diferente. A única exceção é o primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, que ao invés de 4 e 4, a gente tem 3 e 4. 3 unidades no primeiro semestre e 4 no segundo. Primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Do restante são 4 e 4. Então, aqui estão as 4 unidades do primeiro ano do ensino médio, do primeiro semestre. E o que eu chamo a atenção aqui, que todas têm as mesmas sessões, que é justamente Local and Global, Clio, Life Project e Study and Life Hacks, que a gente vai dar uma olhadinha também. Além disso, aqui é a forma que a gente divide o livro, né, dentro da unidade, que eu vou passear um pouquinho com vocês também. Começa com as opening pages, as sessões que eu já falei que tem em comum, Local and Global, Clio and Life Project e o Study and Life Hacks, e a gente vai ter game, a gente também vai ter um pouco da cultura maker, que Jorge apresentou lá no Fundamental ou nos finais, aqui também no ensino médio. Se você olhar assim, agora numa estrutura horizontal da unidade, ela está dividida assim, né? O tópico, guiding question. A gente bate muito nessa tela, acho que é outra coisa nessa tecla que vale a pena anotar. Guiding questions, pergunta norteadora. A gente sempre traz isso muito, muito fortemente em todos os segmentos, porque acho que o mundo é feito de perguntas e não de respostas. Então, a gente precisa provocar os alunos com as guiding questions. A guiding question dessa unidade aqui é: Can we all be artists? Que conclusão chegaremos ao final dessa unidade aqui? Vocabulário, gramática e os skills. As 4 habilidades sendo trabalhadas e bem definidas aqui, né? Reading, listening, speaking and writing. Vamos dar uma olhadinha agora nessas, né, na unidade em si e como é que ela é distribuída. Opening pages com a guiding questions, esse primeiro contato, né, esse ativar conhecimento prévio do aluno, enfim. Ao longo dos livros, vocês vão ver que vocês têm algumas QR codes que levam a vídeos, a infográficos, para enriquecer, né, essa apresentação daquela determinada seção do livro. Depois a gente parte para um reading, onde a gente também, do reading, a gente parte para grammar,
Como o Jorge falou, lá no Fundamental 2, a gente essencialmente trabalha a gramática de forma indutiva. Isso tem a ver com toda a proposta de fazer o aluno pensar, fazer o aluno questionar. Então, a gente induz o aluno a chegar na regra da gramática e não dar logo a regra e partir para os exercícios estruturais. Não, a gente induz o aluno, isso a gente puxa do reading, os exemplos, e induz o aluno a chegar à regra. Claro, como a gente tem também um pouco de gramática dedutiva lá na seção Language Reference. Aí bonitinho, Grammar Box, bonitinho como a gente está acostumado. Mas o pontapé inicial na gramática é de forma indutiva. Mais um pouco de Reading and Grammar. Esse QR Code aqui eu chamo a especial atenção porque leva um vídeo. Toda a gramática das unidades, ela tem um vídeo de gramática, onde tem até um aluno falando um pouquinho das regras gramaticais, mostrando de forma assim, né, animada, digamos assim, porque é um vídeo. E eu acho interessante, né, porque gramática geralmente a gente apresenta muito assim, de forma no quadro, com box e tal, e é interessante. Eu, né, indico logo dar uma olhadinha nesse quadro. Bem, depois do Reading and Grammar, a gente parte aí para as sessões, né, os skills, e que o listening é o listen up, o speaking é o speak up, e o writing, you are the writer, com a mesma proposta que é do Fundamental Anos Finais. Fazer com que o aluno se sinta realmente gestor desse writing, digamos assim, a gente dando as ferramentas para que ele possa realmente escrever, produzir, ter uma produção escrita em cima de tudo que, né, foi visto aí nas sessões anteriores. E um self-evaluation, que hoje é uma habilidade super importante, né? O aluno saber se avaliar, saber o seu potencial, saber onde ele precisa melhorar, saber, né, onde ele precisa investigar mais, estudar mais um pouquinho. Então, toda a unidade termina com esse self-evaluation. Não pulem. Desenvolva isso nos alunos. Agora, falo como mãe de aluno de ensino médio. As sessões que a gente tem em comum, Local and Global, muito parecida lá com o que a gente tem no Fundamental Anos Finais. O Clio, aqui a gente tem um pouquinho de ciências nesse pequeno projeto aqui. A sessão Life Project, então a gente vai falar de profissões, a gente vai falar de escolhas, a gente vai falar... É uma sessão importantíssima dentro desse olhar do novo ensino médio, o quanto já desde o primeiro ano o aluno tem essa incumbência, né, de começar a escolher seus itinerários formativos. E o inglês veio contribuir para isso também. O workbook para os exercícios, Study Life Hacks, são dicas de vida, dicas de estudo que a gente passa para que esse aluno vá se munindo de como se preparar, né, para a vida, para os estudos que estão por vir, não somente do ensino médio, mas lá na frente, quando ele entrar numa faculdade. Os apêndices, que vocês vão, né, usar da forma que for possível. Então, tem game, tem do it yourself, 2 projetos de cultura maker também, e o glossário inglês. Aqui eu só um exemplozinho do game, aqui um exemplozinho, né, do it yourself, fazer um telescópio. Gente, eu sou apaixonada por storytelling e sou apaixonada pela cultura maker na educação. Glossário inglês, não é inglês-português. E a Language Reference, que é a gramática de forma mais estruturada. Bem, amanhã no módulo que vocês farão de plataforma, até anotem aí, até para que eu acredito que os assessores vão mostrar, mas dentro da plataforma de todos os segmentos, a gente tem uma proposta de distribuição de conteúdos, tanto para o Go, quanto para o Fly, quanto para o Pro, para todos os segmentos. Então, aqui eu trouxe essa proposta do primeiro ano do ensino médio, por exemplo.
no primeiro semestre, a gente sugere isso, né? Que a Unit 1 seja dada em 8 aulas. E a gente sugere que na primeira aula se faça isso, na segunda aula se faça aquilo, a distribuição do conteúdo. Então, eu trouxe isso só no ensino médio para que vocês saibam que isso existe dentro da plataforma, isso existe para todos os segmentos e, de fato, ajuda, principalmente para os professores que estão começando, essa sugestão de distribuição. Bem, eu acho que é isso, né? A gente que quer saber um pouquinho agora de vocês, né? Se a gente correspondeu à expectativa, se ainda existe alguma dúvida. A gente está muito feliz aí, né, por poder estar presente nesse momento inicial com vocês e desejar um feliz ano letivo. Mas, como o Jorge falou no início, a nossa intenção aqui foi apresentar o Richmond Solution como um bloco inteiro, para que os professores vejam não somente as séries que compõem, né, o segmento que ele vai lecionar, mas também que, né, possam ver o macro, né, o grande guarda-chuva. Então, acho que a pesquisa de satisfação, ela também tem essa intenção para que vocês possam colocar, né, a opinião de vocês, o que a gente pode fazer para melhorar nos próximos módulos, o que deu certo, enfim. Agora a gente veio escutar vocês um pouquinho. Jorge, não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não, agora é com eles. Agora a gente está nessa expectativa aí. Correspondeu à expectativa? Ainda ficou alguma dúvida? O microfone e o chat está aberto aí para vocês agora. Um de cada vez. Eu vou até ajudar um pouquinho, assim, no sentido de que quando a gente monta, por exemplo, uma formação assim, né, Jorge, a gente fica muito assim pensando, nosso bloco é recursos impressos, recurso físico. Então, a gente quis montar um módulo onde não somente falasse assim, vocês vão receber isso, compõe de livro, compõe de flashcards, falar dos recursos, mas a gente quis tentar trazer um pouquinho aí, né, da importância desses recursos e como aproveitar esses recursos. Então, o que é o recurso de um Teacher's Guide? E por isso que a gente falou tanto em aula, da importância das sessões, da importância de um makerspace, da importância de um projeto Clio, da importância de uma contação de histórias, porque tudo isso tem a ver também com os recursos que vocês recebem, né? Então, acho que foi essa a nossa intenção. Mas 2 horas é muito pouco, né, para a gente falar tanto. Sim, Maria Bethânia, irão aparecer, sem dúvida, e podem pedir socorro. Foi ótimo você ter falado isso, né? Que a gente se sente muito, muito bem quando esse movimento é do professor para o assessor, porque a gente está aqui para isso também. Para os que estão, o pessoal está comentando muito da experiência do ano passado, muito legal ouvir isso de vocês, porque ano passado a gente ficou até ansioso também, né? Porque a gente começou o ano fazendo esses cursos, né? Aí cria aquela expectativa, depois vem a bomba, né? E muita coisa teve que ser adaptada e tal, mas a gente está vendo que os professores foram muito criativos. Acho que se você não perder a essência do objetivo do programa, independente das condições, claro, um pouco mais limitantes ou não, você acaba se adaptando. Então, de repente, o Clio não deu para trabalhar na sua grandiosidade, mas alguns elementos lá já conseguiram ser trabalhados. Por que não trabalhou mais? Porque não deu. Simples assim. Mas você já percebe uma mudança, né? Esse novo olhar aí do pai pela construção dos objetivos, da evolução, né? Para esses que estão começando agora também, que sentem a pressão aí, que de repente às vezes a escola colocamos o inglês agora o inglês vai decolar, hein? Vai detonar. E você fica, nossa, não se afogar muito nisso, né? Permita-se também absorver as coisas aos poucos. Amanhã vocês vão ter ainda um acesso à plataforma digital e na quinta-feira vocês vão ver o Myon, que é a livraria digital. Aí na quinta-feira, meio-dia, você fala assim, meu Deus,
socorro, como é que eu vou usar tudo isso, né? Lembra que esses recursos vocês vão trabalhar ao longo do ano letivo. Vocês não vão esgotá-los na primeira semana de aula. Então, permita-se de novo a trabalhar. E você vai conhecer aos poucos. Então, as características da parte impressa. Daqui a pouco você começa com as plataformas. De repente, você não vai querer trabalhar com as plataformas tudo de uma vez. Com a plataforma amanhã de RLP, você vai trabalhar, de repente, com uma turma. E usa essa turma como experiência na primeira semana, 2 semanas. Vê como é que eles estão reagindo. Está funcionando? Ou o pessoal está falando que não está conseguindo entrar? Porque tem essa parte do letramento. Ah, não sei entrar, minha senha não entra, né? Tudo isso faz parte, qualquer implantação. Testa com uma turma, experimenta. Na hora que você se sentir seguro, passa para outra. O Maion, de repente, você também não vai querer começar agora de cara, você vai dar um tempo também, espera tudo se acomodar antes. Então, a cada evolução do programa, você vai apresentando novos desafios, tanto para você como para o seu aluno. E aí você percebe essa curva de crescimento aí. Acho que esse que é o grande recado aí. No mais, que nem diz a Rosana, a gente espera que vocês tenham, todos nós tenhamos um semestre com muitos resultados positivos, com muita esperança. A Betânia já descobriu aí que na hora da emergência puxa a cordinha do assessor lá para chegar perto, e é essa mesma mentalidade, esse que é o pensamento. A gente está aqui para ajudar nessa implantação. Muito obrigado pela participação de todos. Espero que todos tenham preenchido lá a pesquisa de satisfação. É muito e aguardamos vocês. É importante. É isso aí. Obrigado, pessoal. Bom almoço para todo mundo. Se cuidem, fiquem bem. Isso aí. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Bye. Jorge, esqueci do Mr. Frog dizer bye-bye. Quer ver? Deixa eu até... Ainda tem professores... Você tá sem som, você tá sem som. Eu esqueci de dar bye-bye pro Brownie e pro Dino, que também Tá tiveram... bom, o Brownie tá aqui para ti, ó. Ah, aí. Tchau, Brownie. Good to see you again. See you next time. Hang in there. Bye! Bye, guys. Bye, Brownie.